E a expectativa para acompanhar o show de pertinho e ter essa experiência? Cara, é único. É sempre como eu costumo falar quando eu vou para algum show, cara, você tem que aproveitar esse momento, porque ele é único. E o show já começa antes, né? Eu já tô sentindo aqui a vibração, eu já tô escutando as vozes, entendeu? A música já ecoa dentro da minha cabeça. Tá escutando as vozes? Em nome disso aí é esquizofrenia. Não, eu ouvi nossas músicas. Pode ser também, né? Ninguém sabe. Mas e aí, por que é que Guns N' Roses ela é tão emblemática assim? É óbvio, né, que tem toda uma história. Você vai contar um pouco pra gente, né? Bom, eu vou contar um pouquinho e de forma muito resumida aqui as várias histórias e conturbações que envolveram diversos entreveiros sobre o lançamento do Chinese Democracy, que foi um álbum deles que por muito tempo foi considerado o álbum mais caro da história e jamais lançado, porque ele demorou, tipo assim, mais de 10 anos para ser lançado. E a cada ano era investido 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e nada desse álbum sair. E, para tanto, é tão bizarras as histórias que circulavam em volta desse álbum, que foi preciso a construção de um galinheiro dentro do estúdio de gravação para poder o álbum finalmente sair. Falando assim parece loucura, mas gente, é verdade. Se você jogar aí no Google Guns N' Roses galinheiro, você vai encontrar essa história aí. Mas vamos lá, olha só. Em 1994 eles finalmente decidiram que não, a gente precisa lançar um novo álbum, e aí eles decidiram que o novo sucessor do Use Illusion, parte 1 e parte 2, tinha que ser um álbum grandioso, né? E na época a gente tinha a formação que estava da seguinte forma: nós tínhamos o Axl Rose, né, o vocalista, o Slash, que era o guitarrista solo, o Duff, o Matt Sorum, que substituiu o Steve Adler, que foi demitido da banda por um uso excessivo de drogas na época, o Dizzy Reed e o guitarrista Gilby Clarke. E que tinha entrado no lugar do Izzy Stradlin, que tinha pedido demissão lá em 1991. E a saída do Izzy causou uma ferida muito grande no Guns N' Roses, não só porque todo mundo já estava acostumado com ele, com o estilo dele tocar e tal, mas também causou um grande conflito com o próprio Axl Rose, porque ele era amigo do Axl desde Lafayette, lá de Indiana, né? Então eles eram amigos desde a adolescência, e o motivo por ele ter saído foi justamente não só por causa da loucura que é administrar uma banda e ser integrante de uma banda de rock, né? Até aquele momento, o Guns N' Roses deixou de ser uma banda literalmente, de palcos de beco, de festa, e se tornou uma das maiores bandas do planeta, né? Mas principalmente por causa dos chiliques que o Axl Rose dava, sabe? Tipo, ele se atrasava para gravação, ele era a maior estrela, então ele se achava a maior estrela de todos, tratava os outros integrantes com bastante desdém e por aí vai. Então esse foi o motivo do Izzy ter saído. Lá em 1993 rolou uma grande fadiga, porque quando eles assinaram o contrato do Guns N' Roses, né, os outros integrantes, o nome Guns N' Roses era do Axl, então ele fez com que todo mundo assinasse um documento que eles abrissem mão de tudo que tivesse ligado ao nome, ou seja, a marca. E aí, em 1993, horas antes de um show que ia acontecer em Barcelona, ele mandou esse mesmo contrato novamente para os outros integrantes assinarem, e todo mundo ficou assim, mas por que ele tá mandando isso aqui agora, né? Uma coisa meio confusa, assim, do nada. Ele falou, ou vocês assinam isso daí, ou não tem show. Os outros integrantes, meio que contra gosto, tiveram que assinar. Na época, primeiramente, eles assinaram porque eles não tinham muita ideia do que estava acontecendo, mas ali depois, já sabendo o que era, ficaram meio confusos, né? Aí veio a demissão do Gilby Clarke. O Gilby Clarke era o guitarrista na época, ele foi demitido. Segundo alguns rumores, ele foi demitido porque ele estava trabalhando em um álbum solo, o Axl não gostou da ideia, demitiu ele, só que não faz muito sentido, porque quando, enfim, o álbum do Gilby saiu, tinha uma participação do Axl no álbum deles, então não fazia muito sentido. Então a gente não sabe exatamente qual foi o motivo dessa demissão. Em 1994, quando eles voltaram para o estúdio para poder gravar uma música que entrou para a trilha sonora do filme Entrevista com o Vampiro, tinha um guitarrista lá chamado Paul Rudd que ninguém conhecia.
E aí esse guitarrista a gente depois descobre que foi contratado pelo Axl. O Axl contratou ele, só que era um guitarrista, tipo assim, muito ruim. Ele não sabia tocar nada, ele não tinha nenhum tipo de habilidade, né? E também era amigo do Axl Rose lá da época de Indiana. Daí começou o processo deles de escolher um novo guitarrista, né? E nesse tempo de encontrar um novo guitarrista, eles tentaram contratar o Zakk Wylde, que era o guitarrista do Ozzy na época. Só que o Slash, com toda razão, achou que o Zakk era estrela demais e ele poderia roubar os solos dele, sendo que o Slash já era o guitarrista principal da banda. Então o Slash botou o pé na parede e falou, não quero que ele seja o guitarrista. E aí, mais na frente, eles tentaram contratar o Dave Navarro, que já tinha tocado com o Red Hot Chili Peppers na época, só que aí, mais uma vez, o Slash deu um chilique e falou, não quero, porque ele é estrela demais, já tenho eu aqui, que sou guitarrista solo, não quero isso daí. Em 1996, o Slash, enfim, saiu da banda, né? E aí causou um grande conflito aí, porque ele era o guitarrista, e na época ele era considerado o maior guitarrista de todos os tempos, né? Então a saída dele da banda acabou causando muitos problemas mentais no Slash. Segundo ele próprio falou, que até pensou em suicídio, né, na época. E aí, só da formação original e da segunda formação, com todas essas demissões e todos esses integrantes saindo, sobrou somente o Axl Rose e o Dizzy Reed, que era o tecladista na época, que nunca deu muito trabalho, tá até hoje aí na banda, né? Na nova formação, lá por volta de 1998, eles começaram, enfim, a trabalhar nesse novo álbum, né? Que até então nós não sabíamos que iria se chamar Chinese Democracy. Naquela época, a ideia era que o álbum se chamasse To Found's Intentions, porque a ideia era que o álbum saísse na virada do século, entre 99 a 2000. Então, 2.000 intenções, por isso o nome do álbum se chamou isso daí. E aí, com todo esse processo de troca de integrante, de gravar um novo disco, o Axl era muito fã do Nine Inch Nails, então ele contratou o Robin Fink, que era o guitarrista, para poder entrar e ser o novo guitarrista da banda, né? E nesse processo todo, o Axl meio que passou por vários problemas. Ele perdeu a mãe dele, a ex-namorada dele, que era a ex-noiva dele, a Stephanie, que inclusive aparece no clipe de November Rain, estava processando ele por diversas coisas, por agressão, enfim, várias coisas. Um grande amigo dele, chamado Shannon Hoon, também morreu de overdose, e ele era um grande amigo porque ele tinha o Axl como um tutor, né? Então o Axl estava assim, literalmente no fundo do poço. Só que aí dentro desse processo todo, uma música chamada Oh My God saiu, né? E essa música entrou para a trilha sonora do filme Fim dos Tempos, com Arnold Schwarzenegger. Na época, o Axl não estava produzindo nada, mas muito dinheiro já estava sendo investido dentro desse álbum. Já era alguns anos em que a gravadora já estava colocando dinheiro ali e nada estava pronto. E aí o que foi que aconteceu? A Interscope Records comprou a gravadora do Guns N' Roses. Quando chegou lá, eles descobriram que muito dinheiro já tinha sido investido e nada tinha sido produzido ainda. Mas esse dinheiro eles tinham investido em instrumentos musicais, tinham contratado engenheiros de som, produtores musicais, etc e tal, só que nada tinha saído até então, né? E aí eis que entra aqui, talvez não, entra aqui o nosso grande protagonista desse programa de hoje, que é o novo guitarrista deles. Um cara chamado, ele se deu o nome de Buckethead. Por que Buckethead? Um dia ele estava dentro de um carro, comendo frango frito, aqueles baldão de frango frito do KFC. E aí ele achou legal colocar aquele balde na cabeça, usar uma máscara branca, daquelas máscaras sem boca, sem nada, e simplesmente falou assim, este agora sou eu, sou esse cara aqui, né? O Buckethead, ele na verdade
Ele começou, o nome dele se chama Brian Carroll, e ele cresceu ali no subúrbio de Los Angeles, né? Ele era muito nerd, muito ligado à cultura geek e aficionado pela Disney. E aí um dia o Axel chamou, ele estava doido por um brinquedo que ele não estava encontrando em lugar nenhum, né? E aí o Axl Rose chamou ele para casa dele para poderem conversar sobre a contratação. E o Axl Rose deu para ele de presente exatamente o que ele estava querendo, que era esse bonequinho do filme do Massacre da Serra Elétrica. Alguns anos foram se passando, eles começaram a fazer shows, aquela coisa toda, fazendo turnê, tentando gravar alguma coisa, mas não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo entregar nada, né, na verdade. Quando foi lá pelos anos 2000, no final dos anos 2000, eles fizeram uma apresentação onde eles anunciaram, enfim, que iriam lançar o álbum logo em seguida. Em seguida, após um show em 2001, que foi aqui no Rock in Rio. Só que aí eles meio que, né, se desencontraram, ele veio pra cá, fez o show, aquela coisa toda, foi super aclamado, mas acabou que após isso o álbum acabou ainda não saindo mais uma vez. E entre todos esses entreveiros aí, ainda aqui no Brasil, o Axl Rose marcou uma super turnê pela Europa, só que na época ele estava na manguaça, então ele não sabia exatamente o que ele estava falando ali. Faltando 3 semanas para essa super turnê da Europa acontecer, o Axl ficou assim, ué, mas que turnê é essa? Eu não estou sabendo de que turnê é essa, não. Ele liga lá pros empresários dele e fala assim, ó, eu não estou sabendo de turnê. Ele falou, não, a gente combinou uma turnê pela Europa e foi você que deu a ideia e tá tudo pronto e a galera tá toda eufórica. Os ingressos acabaram em 10 minutos. Ele, tá, pois pode cancelar. E assim foi cancelado uma das maiores turnês pela Europa do Guns N' Roses. O Buckethead já tinha saído da banda de novo, já tinha entrado e saído mais algumas vezes, e aí um dia foram chamar ele e falar assim, ó, a gente precisa que você volte para você fazer o seu trabalho, porque você tem um contrato com a gente, então você tem que voltar pro estúdio para poder gravar. Aí ele falou assim, eu só volto se eu me sentir no meu habitat natural. Aí eles perguntaram, aí qual é seu habitat natural? Eu quero que construa um galinheiro. E assim foi feito. Construíram um galinheiro, botaram galinhas, chão de palha. Tinha uma base lá em cima que fizeram para ele ficar deitado junto com as galinhas. Botaram uma televisão para ele ficar assistindo o filme mais 18. Enquanto isso, ele fazia os solos da guitarra. Essa é a parte. Isso é um resumo do resumo mesmo sobre a tentativa de lançar esse álbum que só veio sair, gente, 8 anos depois, em 2008, em 23 de novembro de 2008. Finalmente o Chinese Democracy foi lançado. Essa daí foi boa, viu? Muito boa. E aí, o resto é história. O resto é história, né? E estão aí até hoje, né? É verdade. E só para constar, hoje, na turnê que eles, inclusive, estão fazendo aqui no Brasil, os integrantes que estão ali são integrantes da segunda fase, que já tinham saído, mas que voltaram todos, se reconciliaram e estão aí. E não, o Buckethead não é o guitarrista atual, o Slash continua como guitarrista principal. E é isso. Enfim, João, muito obrigado pela sua participação. Na próxima semana a gente retorna, né? Você já vai ter aí a experiência de ter um show de Guns N' Roses, né? Eu espero que seja um showzaço, viu? Espero que você traga aí muitas novidades aí pra gente. Muitas. Até lá. Tchau, a gente vai pro tchau, intervalo e volta já. Na onda 96.